Quem ama a palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, do versículo 1 em diante. Estou na tradução corrigida. Eu vou começar a ler a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem o quê? Tem o quê? Bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quem é que conduz a nossa vida? Diga a palavra de Deus. Olha só, versículo 8 novamente. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O interessante e o que é melhor é que esse mesmo livro que Deus mandou Josué ler é o mesmo que você tem na sua mão. Amém? Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Terceira vez que o Senhor manda ter bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem recebe essa palavra diz amém. Diga glória a Deus. Importante receber a palavra que nós acabamos de ler. Embora a palavra dirigida a Josué, essa palavra ela é atual, é para você e para mim hoje. E que Deus, você vai perceber em toda a Bíblia, Deus, desde o tempo antigo, Deus conclamava que o povo se reunisse periodicamente, para que ele falasse por meio de um sacerdote, para dar direção para o povo. Então o povo se reunia no tabernáculo para ouvir Moisés. Quando não era Moisés, era outro sacerdote, porque a segurança do futuro do povo dependia do que Deus estava falando. E é por isso que é importante nós, como povo de Deus, estar vindo para os cultos, para ouvir a palavra, porque o que Deus ensinou para aqueles homens antigamente é o mesmo que Ele nos ensina hoje. E certamente, da mesma maneira como Deus foi com todos eles, também será conosco. Amém? Será com você. Então, à medida que eu for pregando, ministrando, compartilhando, vai pegando, porque a palavra de Deus, ela vem para o coletivo, mas sobretudo vem para o pessoal. De repente está aqui e a palavra vem e é como uma revelação no teu espírito, e você começa a ter no seu coração um desejo, uma direção para fazer algo durante a semana. Eu estou sentindo aqui nessa palavra que essa semana Deus está me pedindo para fazer tantos jejuns, orações em momentos específicos, orações específicas, para fazer algo, e até falando de tal, ler esse mesmo texto, enfim, qualquer direção que Deus te der no teu espírito, receba, porque é um rema de Deus, é uma revelação que Ele está te dando. Se assegura isso e Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar.
A tua segurança está em ouvir a palavra de Deus, entender a direção que Ele está te dando, porque tem as direções gerais para a igreja que você pega, mas tem as direções pessoais, que o pastor não precisa falar, fulano de tal, você não, eu não preciso falar, eu estou falando uma palavra geral, mas você está ouvindo Deus chamar o teu nome e te dizer o que você tem que fazer nesses próximos dias. Esse é o rema de Deus. Fique atento porque Deus vai falar com você. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Em que contexto Deus encontra Josué? Num contexto de tristeza. Ele estava muito triste. E por que Josué estava triste? Porque o porto seguro dele morreu. A figura mais tremenda, maravilhosa, poderosa que havia em Israel, morreu. E Josué está triste. Josué não só está triste porque ele morreu, como também ele está triste pelo fato de agora ele suceder Moisés. E a responsabilidade que vem sobre ele, de dar continuidade àquilo que Moisés fazia, lhe pesa aos ombros, lhe deixa preocupado, lhe deixa triste. Porque ele não está substituindo uma pessoa qualquer, ele está substituindo Moisés. Quem foi Moisés? A figura mais angelical, digamos assim, para o povo judeu. Você sabe que a dificuldade do povo judeu hoje, os judeus ortodoxos, de assumir a fé em Cristo Jesus, a maior dificuldade deles é tirar do coração a figura de Moisés. Porque assumir uma fé em Jesus Cristo significa você parar de crer nos ensinamentos de Moisés e crer agora nos ensinamentos de Jesus. Que os ensinamentos de Moisés convergiam em Cristo, e uma vez seguindo a Cristo, já estou cumprindo o que Moisés ensinou. Amém? Para o judeu é difícil. Porque o judeu tem o Moisés como grande profeta de Deus. Mas quem foi Moisés? Não foi nadinha. Moisés foi aquele cara que passou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Jesus passa 40 dias no deserto sem comer. Na Bíblia não diz que ele ficou sem beber. Mas Moisés, a Bíblia diz, ele ficou sem comer e sem beber. E quando ele termina de fazer isso, ele volta, o povo está na idolatria, ele castiga um monte de gente e volta de novo para o monte. Mais 40 dias. Então o cara passa por ano 80 dias sem comer e sem beber. Só alguém cuja tomada de Jeová foi conectada nele, ele foi se alimentando esses 40 dias com a energia do céu, poderia passar esse tempo sem comer, sem beber. Foi milagre ou não foi? A Bíblia diz que uma dessas vezes que ele desceu, a face dele brilhava como a face de um anjo. O povo temeu porque viu a face de Moisés brilhando. E a Bíblia diz que Moisés gostou tanto dessa experiência, porque a maneira como o povo dava muito trabalho para Moisés, sabia, irmãos? O povo dava muito trabalho para Moisés. Chegava um momento que Moisés dizia: Deus, eu não quero mais lidar com esse povo, ô povo difícil. Mas no dia que Moisés desce do monte com a face brilhando, o povo fez o quê? O povo se prostrou, o povo prestou obediência. Meu Deus, olha, o homem está brilhando a sua face. Sabe o que Moisés fez quando viu que estava acabando o brilho? Ele colocou um véu para o povo não saber que o brilho estava acabando, para ele continuar com aquela autoridade. Mas que foi um milagre tremendo, foi, o cara volta com o rosto brilhando. A Bíblia diz que pela manhã os israelitas se levantavam e ficavam na porta das tendas. Era um ritual, para fazer o quê? Para ver Moisés sair da tenda dele e se dirigir ao tabernáculo, porque quando ele entrava no tabernáculo, formava-se uma coluna de fogo que descia do céu até o lugar onde Moisés estava. E enquanto Moisés estava lá, a tocha de fogo não saía. Quando Moisés saía, a tocha de fogo apagava. Isso acontecia todos os dias. Aí eu te pergunto, quem era Moisés para o povo de Israel? O cara era representante de Deus. Ele era um mediador entre Deus e os homens, não para a salvação, mas para trazer o recado de Deus e direção de Deus para o povo. Chegou um momento que Deus veio para o monte fumegou, tremeu.
E o povo sentiu a voz de Deus falando. Porque a Bíblia diz que com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Ele vai trovejar no teu coração hoje. Deus falou com Jesus quando ele estava com os judeus. E alguns disseram assim, foi um trovão. Deus vai trovejar na tua vida hoje. Bum! Quando a voz de Deus veio no monte, o povo disse, Moisés, fala tu com Deus, depois você fala conosco. Porque não temos condições de ouvir a voz de Deus. Então Moisés era o bicho. Moisés era o cara. Por que eu estou falando isso? Porque é nesse contexto que se encontra Josué. Estava triste. O que vou fazer da minha vida? Ó céu, ó terra, ó mar. Deus encontra Josué. Rapaz, está desanimado por quê? Por quê? Eu me lembro quando, em uma fase da minha vida, quando eu fui tocar na banda que a minha esposa era cantora lá e depois passou a ser minha esposa, louvado seja Deus por isso, que ela teve dó de mim. Lembra da música? Tenha dó de mim. Essa banda estava vivendo um contexto que tinha um guitarrista que ele era muito fera. Ele era esquerdo. Era baixinho, menor que eu, Morafé e de Assis, tudo junto. Bem baixinho ele era assim, mais ou menos assim. Mas era um fera, era o melhor guitarrista da região. Então, quando ele saiu da banda, que ele montou a própria banda dele, o dono da banda ficou desesperado. Ele teve que procurar um guitarrista à altura. Ele encontrou um guitarrista, mas o guitarrista não conseguiu substituir. Então vocês que participaram do encontro com Deus, eu repreendo vocês tudinho de ficar lembrando da história. Eu vou contar a minha versão. A versão que a pastora contou fica para vocês. Mas o outro guitarrista não conseguiu substituir. Então houve uma necessidade de procurar um outro guitarrista. Aí estava eu lá na colônia do Gurgueia. E consegui entrar na banda. Então quando eu entrei na banda, eu entrei com esse peso de responsabilidade. Porque eu entrei para substituir um guitarrista que não conseguiu substituir o grande guitarrista. Imagine como que eu entrei nessa banda. Preocupado. Todo mundo dizia assim, tu é doida, tu não vai cobrir esse guitarrista não. O cara era um fera. Só que eu tinha algo especial em relação à guitarra, que eu tinha muita velocidade nos dedos. Eu não era bom de campo harmônico, né? Os músicos vão entender o que é isso, mas eu era marromeno na velocidade. Então, eu pesquisava muito Dodô e Osmar, muito frevo, né? E era muita velocidade. Quando eu comecei a fazer os solos da guitarra velozes, fazendo altos solos, aí o povo começou rapidamente a dizer, opa, isso é melhor que o outro. Nadinha, não era melhor que o outro. Mas nessa área eu estava destacando. E é a área que todo guitarrista tem que destacar numa banda, que é para fazer os solos. Pegar o Dire Straits e isso me ajudou muito, porque eu passava 10 horas com a guitarra no colo, treinando. A minha esposa, por exemplo, ela vinha falar comigo, a gente estava namorando, e ela conversava comigo, eu com a guitarra aqui no colo, eu ia assistir um filme, era com a guitarra, treinando os arpejos. Aí ela vinha falava comigo, eu dizia, ela disse, para aí, para de tocar, não, eu estou te escutando, para, eu estou te escutando, vai, e tocando guitarra. Aí ela descobriu, quando ela chegava com a Bíblia para ler a Bíblia, eu pegava a guitarra e colocava do lado, porque eu achava um desrespeito eu ficar tocando guitarra enquanto ela estava lendo a Bíblia para mim. Aí ela descobriu. Todo dia, quase todos os dias, eu morava na sede da banda, ela morava na casa da dona da banda. Quase todos os dias ela vinha com a Bíblia, parecendo uma crente, com a Bíblia na mão, para chamar minha atenção. Aí eu tirava a guitarra e ficava lendo a Bíblia com ela. E assim ela conseguiu conquistar o meu coração. Você vai ouvir ela dizer, você vai ver ela dizer que teve dó de mim e me permitiu entrar no coração dela. Deus é bom demais. Estou dizendo isso por quê? Porque eu entrei num contexto de grande responsabilidade para substituir uma figura que o outro não conseguiu. Agora, coloca isso ao cubo. Compara isso ao cubo. Josué
para substituir Moisés. O cara tinha toda a razão para estar triste, cabisbaixo, desanimado. E então Deus vem para ele e encontra ele nesse contexto. E nesse texto eu quero destacar 3 coisas importantes aqui, que eu creio que é para você e para mim hoje, amém? Primeira coisa que Deus fala para Josué aqui nessa palavra: tenha bom ânimo. 3 vezes ele fala isso: tenha bom ânimo, tenha muito bom ânimo. É a palavra que Deus dá para ele para tirá-lo daquele clima de tristeza que ele estava. E essa é a palavra para você e para mim hoje: tenha bom ânimo. O que é bom ânimo? Você vai ver que uma das características do fruto do Espírito é longanimidade. O que é longanimidade? É longo ânimo. Existe um ânimo para o bem, que é o bom ânimo, e existe um ânimo para o mal, que é um sentimento que você tem agitado, que faz você tomar atitudes rápida e intensa. Então uma pessoa animosa é aquele tipo de gente que quando vai discutir um assunto, ela é a primeira que levanta da mesa, é a primeira que diz, não vai dar certo, eu não quero, não concordo com isso. É a primeira pessoa que chuta o balde, a animosa, é o mau ânimo, cheia de animosidade. Esse tipo de gente, se tiver um problema no trânsito, a casa cai, destrói tudo. A tua mãe entra na história, o teu pai entra na história, teus parentes entram na história, teus filhos entram na história. É aquela pessoa que quando sabe que alguém disse alguma coisa a respeito dela, ela não espera a pessoa vir se explicar, ela não espera um momento melhor para conversar, ela já liga o celular e já solta os cachorros. É uma pessoa animosa. Agora, o que Deus está trazendo aqui para Josué? Josué, pega o ânimo, que é um sentimento intenso, que é um sentimento de vibração, e ao invés de você ficar nessa tristeza, você pega o ânimo e transforma ele num bom ânimo. Eu quero que você se levante e vibre, porque eu tenho uma nova história para você. O mundo não acabou, quem morreu foi Moisés, mas você está vivo, e quem estava com Moisés era eu, vou estar contigo também. Amém? Então ao invés de você ficar prostrado diante de uma situação que você até deduz que está passando muito tempo e acha que vai morrer nisso, Deus está falando para você hoje, nessa palavra: tenha bom ânimo. Porque é isso que Jesus fala. Jesus não ofereceu um evangelho camuflado, Jesus não ofereceu um evangelho de rosas, não. Jesus foi muito honesto conosco quando Ele nos apresenta o evangelho. Porque, por exemplo, quando o apóstolo Pedro fala: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, que ganharemos? Jesus responde: não há ninguém que tenha deixado casa, que tenha deixado família, pai, filhos, mãe, esposa, que tenha deixado a própria vida para me seguir, que não receba 100 vezes mais aqui na terra e ainda a salvação no céu. Essa é a parte boa, amém? Quem crê nisso, irmão? Você crê nisso? Você crê que Deus tem 100 vezes mais para você? Amém. Só que ele completa a palavra dizendo: com tribulação, significando dizer que quando você abre mão de coisas por Jesus, Ele vai garantir 100 vezes mais para você. É claro que vai. Ele vai te abençoar 100 vezes mais, mas a maneira como Ele vai conduzir isso é no senhorio dEle, não é da tua maneira, é da maneira dEle. Porque se Ele perceber que te abençoando agora, isso vai desviar você, Ele vai te abençoar gradativamente, para que não corra o risco daqui a pouco você ficar tão entretido na bênção e se esquecer de Deus. Então Ele diz assim: ó, eu vou te dar 100 vezes mais, com tribulação. Vai haver uma necessidade de uma perseverança, vai haver uma necessidade de você se manter de cabeça erguida, forte, de pé, diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Porque Jesus falou assim: ó, no mundo tereis aflições. Então Ele não ofereceu para nós só um caminho que não tenha dificuldade, um caminho de
dia após dia, vitória e vitória. Não, Ele ofereceu para nós um caminho estreito, caminho da vida, caminho abençoado, caminho que uma vez que você entende pela revelação, nunca mais você quer sair dele, mas é um caminho estreito. Significa que você tem que andar aqui, do jeitinho que o caminho exige. No mundo tereis aflições, no mundo você é criticado, é mal compreendido, no mundo você tem um inimigo feroz querendo destruir você, o diabo anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar. No mundo você vai ter adversidades, mas qual é a palavra para você e para mim, que Jesus falou lá? Mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não fique prostrado na aflição, não fique passando pela aflição de cabeça baixa, não fique passando pela aflição como se o mundo já tivesse acabado, porque essa é a mensagem que o diabo coloca dentro de você e dentro de mim, que ele sopra para nós, porque quem está fora do contexto enxerga diferente, mas quem está dentro do contexto pode receber uma mensagem que ali a tua vida está sendo definida naquilo. Uma pessoa passa um mês numa dificuldade, vai para o segundo mês, vai para o terceiro mês, vai para 6 meses na mesma dificuldade. Qual é a mensagem que ela começa a aceitar? De que a vida dela vai ser resumida nessa dificuldade, nesse problema. E Jesus está querendo dizer o quê? Não, no mundo vocês vão ter aflições, não importa se a aflição ela é prolongada ou se ela é rápida, vai ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, assim como eu fiz, farão vocês também vão vencer o mundo. Então a palavra do Senhor é: se você está passando por crises, se você está passando por dificuldades, não se prostre, não fique desanimado, porque é isso que o diabo quer, porque o desânimo é uma passagem para a depressão. O diabo desanima você de tal maneira que você não encontra força para se levantar e se prostra diante daquela situação. É igual a pulga. Uma pessoa treina uma pulga, ela pula muito alta, mas se uma pessoa pegar um copo e colocar em cima da pulga, ela começa a pular, e ela percebe que o salto dela só vai até ali. Ela se acostuma de uma tal maneira que quando você tira o copo, ela fica pulando somente daquela altura, porque ela se acostumou. Às vezes o diabo fica usando as perseguições para colocar limites em nós, limite de fé. Eu não consigo, está difícil, as coisas são diferentes para mim, eu não consigo. Daqui a pouco ele colocou um cabresto sobre você, daqui a pouco você não consegue mais romper, porque você se acostumou, você foi discipulado pelo inimigo a viver daquela maneira. E não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Passe pela aflição com bom ânimo, passe pela aflição de cabeça erguida, passa pela aflição animado, porque a tua vida não se resume naquilo que você está passando, mas naquilo que Deus determinou na eternidade para você. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A noite pode representar fases da nossa vida. A Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas voltará colhendo com alegria. Se você está passando por um momento de crises, dificuldade, seja emocional, espiritual, financeira, familiar, saiba que é o momento de semeadura. Você semeia nesse tempo de crise com choros, jejum, orando, se rendendo, se convertendo, se limpando, e vai chegar o momento em que Deus vai fazer pau! E você vai começar a colher com alegria aquilo que você plantou em lágrimas, em oração, em jejum, em esperança, em perseverança. Então a palavra para você em primeiro lugar nessa noite é: a igreja, tenha bom ânimo, não se desanime, não importe a luta que você está passando, erga a cabeça, porque Deus vai te ajudar a passar por essa fase. Vai, persevere. Na verdade, uma das marcas do cristão genuíno é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na oração. O cara, para conseguir, presta atenção, é sério que eu vou falar. O cara, para conseguir fazer uma música dele fluir e ficar famosa, ele teve que fazer 21.000 músicas para sair a caneta azul. Você não viu a entrevista? Ele falou, o cara perguntou: você tem quantas músicas? 21.000 músicas. Só um anjo mesmo para decorar toda a música. Mas a caneta azul saiu. Só falta agora se converter para ir para o céu, porque a vida dele já está arrumada. Então, brincadeira à parte, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa ter bom ânimo.
Você precisa crer que a fase vai passar. E você não precisa passar como o povo de Israel. O povo de Israel, Deus permitindo uma passagem de luta, e o povo reclamando: eu não aguento mais, tanta carne, tanto pão, eu queria era abóbora, eu queria era o pepino, era o alho do Egito. O povo só reclamando, Deus mandando a bênção, o povo querendo a escravidão. Não passe pela tua crise reclamando, murmurando, isso não vai ser útil para você. Passe pela crise com bom ânimo. Então sacode alguém do seu lado e diz: ó, joga a tristeza para lá, joga o desânimo para lá, porque você tem que ser animado. Amém? Então, se você acordar pela manhã com aquela tristeza, olha para o espelho e diz: vai te converter em nome de Jesus. Sai desse corpo que não é teu, tristeza. Toma vergonha nessa tua cara, rapaz. Olha, vai, mulher, olha para o teu espelho. Toma vergonha nessa tua cara bonita, mulher. Oxê, você nasceu, foi para dar certo, você nasceu para ser vitoriosa, está aí com essa cara triste. É certo que quando acorda, até você se assusta mesmo, que você sonhou que era uma cara e está lá mesmo, né? Então, se levante. Agora, quando Deus manda Josué ter ânimo, por que Deus faz isso? Deus não é irresponsável. Deus não é irresponsável. Deus não mandaria o cara se animar simplesmente porque Ele quer ver o cara passar pela aflição sorrindo. Deus não tem prazer nisso. Por que Deus diz: tenha bom ânimo? Pelo segundo motivo que eu quero ministrar aqui na palavra. Tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Não é porque a alegria, fingir que está feliz, vai mudar a situação. Você deve ter bom ânimo, porque eu estou contigo, Josué. E assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Se Moisés foi uma figura importante, se Moisés teve sucesso, se Moisés foi vitorioso, não está nele o mérito. Porque assim como ele teve sucesso, Josué, você vai ter. Porque o sucesso de Moisés não estava nele, estava em mim. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo todos os dias da sua vida, e eu não te desampararei, igreja. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus não quer que você seja animado só por ser. Ele quer que você seja forte, se levante, erga a cabeça, porque Ele é contigo. E Ele falou isso, Jesus falou assim, ó: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, eu enviarei o Consolador, e o Consolador é o próprio Jesus, o Espírito Santo é o próprio Jesus entre nós. Você não está sozinho, Jesus é contigo, Ele está com você, Ele está com você. A Bíblia diz que Ele pega na tua mão e diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo, eu te conduzo, sou eu que abro um caminho no deserto e rio no ermo, sou eu que quebro ferrolho de ferro e portão de bronze. Aí fica com essa cara de: oh, meu Deus do céu, nada dá certo para mim, começou mais uma semana de luta. Tu vai morrer desse jeito. Você não vai ter força nenhuma. Porque primeiro, se você ficar nesse desânimo, você vai ser enterrado. E não existe nenhuma possibilidade de você se levantar se você não tiver consciência da presença do Eterno na sua vida. Porque a ignorância é a pior coisa. O ignorante sofre. Ignorar a presença de Deus na nossa vida é um dos maiores pecados que podemos cometer. Deus está aqui, abrindo portas, protegendo, empurrando você para portas abertas, mostrando, falando, gritando no teu pé do ouvido, e você está: estou nem aí, Deus só chama por Deus quando nada mais dá certo. Então ignoramos a presença de Deus. Acender dentro de nós a consciência de que Deus está conosco é o nosso grande passo de fé. Porque isso vai gerar uma coragem tremenda. Onde estava a coragem de Pedro? Onde estava a coragem de Pedro? Na presença de Jesus perto dele. Quando Jesus estava perto dele, o que ele fazia?
Que ninguém pode, ninguém mexe com o mestre, ninguém pega o mestre. Pegou logo a espada e cortou a orelha do mestre, do soldado. Era uma coragem. Jesus estava perto, eu vou para a cruz. Não, Senhor, o Senhor não vai para a cruz. Você vê a coragem de Pedro? Chamou até Jesus à parte para corrigir Jesus. E quando Jesus falou assim, ó, ei, vocês vão me trair hoje, vão pegar o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas, vocês vão tudo incorrer, vocês vão me negar. Pedro disse, Senhor, pode todos esses te negar, menos eu. É, Pedro, o galo não cantará três vezes antes que você me negue hoje. Então quando Pedro estava perto de Jesus, era um brrr. Quando Jesus saiu de perto, Pedro, uma mulher, uma criada, olhou para eles, você é um deles, é um dos discípulos. Não, mulher, que eu mesmo não, eu não sou não. Com medo da mulher denunciar ele. Uma covardia. Mas é de se entender, porque quando Pedro depois pegou a presença do Espírito Santo para ele voltou a ser corajoso, igual quando ele estava perto de Jesus. Agora muito mais, porque agora Deus estava dentro dele. Aí ele enfrentou tudo e todos e não negou mais o nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque a consciência da presença de Deus em nós vai nos fazer ter uma postura corajosa. E a coragem é amiga da fé. O medo é inimigo da fé. Por causa do medo, muitos negam o nome de Jesus e perde a bênção, porque sem fé tudo é pecado. Mas quando você tem consciência de que Deus está contigo, então você tem que sair para aquela porta hoje meditando, repetindo no seu coração, até isso virar uma verdade na tua consciência. Jesus está comigo, Jesus está comigo, o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, a Bíblia diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Se Jesus está comigo, eu vou saltar a muralha. Se Jesus está comigo, eu vou enfrentar o gigante Golias, eu vou enfrentar o urso, eu vou enfrentar o leão. Se Jesus está comigo, eu não vou perder a minha batalha. Se Jesus está comigo, eu não vou tomar decisões que eu não sei qual é a verdade, qual é a decisão certa. Eu vou ficar aqui perto dele até ele me dar a direção. Se Jesus está comigo, ele vai me respaldar. Então a consciência da presença do Senhor vai nos fazer erguer a cabeça e sermos vitoriosos. Amém? Como Josué estava com dificuldade de acreditar que como Deus era com Moisés, seria com ele, Deus falou, eu estou contigo, vai que eu estou contigo, tu não está sozinho não, rapaz. Você não está sozinho, igreja. Ei, mulher, você não está só. Ei, homem, você não está só. O Senhor é contigo. Você vai fazer coisas ousadas. Ousadas. As pessoas vão olhar assim, rapaz, como é que você tem essa coragem? Eu? De mim não sai nada, mas eu tenho alguém comigo que me garante a vitória. Desafio, irmão. Meu Deus do céu. Desafie teus problemas. Chega para o diabo e diga, diabo, eu quero ver mesmo se você é forte, se você vai continuar aí, fazendo isso. Quero saber se você é mais forte do que o meu Deus. Coloca Deus em cena, sai você de cena. Porque tem muita gente que quer tirar o inimigo no seu mérito, na sua força. O que eu posso fazer? Não, coloque Deus na frente. Tu vens a mim, problema, com espada e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Amém? Eu disse aqui outro dia, que uma vez, eu estava orando, repreendendo as trevas, estava reivindicando as bênçãos e promessas do Salmo 91, irmão, fui tomado assim com uma loucura de fé tão grande, e eu fiquei com tanta raiva do que o diabo estava fazendo com algumas pessoas, que eu gritei, lá dentro do meu escritório, Satanás, vem aqui, vem aqui, eu quero tete a tete aqui, nós vamos brigar junto. Irmão, glória a Deus que o diabo não veio. Depois eu disse, meu Deus, obrigado, porque o Senhor me protegeu. Mas tem nível de fé que você recebe, que você sente que você está na autoridade para mandar o diabo sair, desafiar ele em nome do Senhor Jesus. Amém?
Não tenha medo. Percebeu que o diabo está fazendo alguma gracinha na sua casa? Levante a sua voz e diz: diabo, eu quero saber se você é mais forte do que o meu Jesus, porque eu coloco o meu Jesus na tua frente, eu coloco o nome de Jesus na tua frente, e eu declaro o nome de Jesus destruindo as tuas obras, Satanás. Porque já está mais do que claro, irmão, que você tem uma proteção divina. Ei, quando você se converte, você é igual um bandido de alta periculosidade, e um bandido assim muito temido, um terrorista. E você foge da cadeia. Quando você foge da cadeia, né, eu vou falar aqui, vou contextualizar, porque fugir da cadeia e sair da cadeia está em moda hoje, né? Nesses dias no Brasil. Então, quando você foge da cadeia, a polícia se levanta, todo o exército para ir atrás. Por quê? Porque alguém muito perigoso saiu da cadeia. Agora isso, vamos reverter para o contrário. Quando você era um escravo das trevas, quando você pertencia ao mal, por causa do teu estilo de vida, Jesus veio e libertou você. Quem diz amém? Ele libertou você da cadeia do diabo. Aí, preste atenção, os demônios do inferno foram designados para puxar você de volta para o mundo. É por isso que tem gente que quando se converte, percebe algumas lutas, algumas coisas acontecendo para intimidar, porque o diabo está querendo levar você de volta. Ele quer que você chegue à conclusão: rapaz, eu não era crente, minha vida era tão quietinha, agora eu me converti, agora é uma bagunça a minha vida. É o diabo querendo levar você de volta, você desistir e voltar para o pecado, porque a vida de pecado é uma cadeia. A vida na idolatria é uma cadeia, a vida na cachaça é uma cadeia, a vida na prostituição é uma cadeia, tudo isso é uma cadeia. A vida sem Deus é uma cadeia. Agora preste atenção, se quando você sai da cadeia do diabo, da jaula do inferno, e você se solta e vem o inferno inteiro para te pegar, você acha que o diabo queria fazer o quê? Destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. O apóstolo Pedro diz que ele anda ao redor, salivando e urrando, querendo pegar. E eu pergunto, por que é que toda pessoa que se converte não morre? Por que é que toda pessoa que se converte não participa de um acidente, ou não acontece uma catástrofe e morre? Por que é que não morre? Com o inferno inteiro indo para cima dela, andando ao redor, querendo tragar. Por que que não morre? Sabe por que que não morre? Porque quando você se converte, Deus vem para você e diz: agora eu sou contigo. Quando o diabo vem para tocar você, sabe quem ele vê? Ele vê o homem de branco do teu lado. Ele olha para você e ele não vê você, ele vê Cristo em você. Porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a vida para Jesus, ele vem morar dentro de nós, Cristo em vossos corações. E o diabo, quando me vê, ele não vê só a carcaça, só os tecidos, só a carne e os ossos. O diabo vê o que está dentro de mim. Ele vê o meu espírito, e o meu espírito unido com o espírito de Cristo. E o espírito de Cristo é luz, brilha mais do que o sol do meio-dia. E o diabo é trevas. E quando ele olha para você e olha para mim, ele vê a luz. Ele tenta tragar e não consegue, porque você e eu somos salvos, porque você e eu somos protegidos. Temos uma voz que ecoa no universo dizendo: eu sou contigo, e maior o que está contigo do que o que está no mundo. Que os anjos de Deus possam estar perto de você com um chicote na mão. Na hora que você disser: eu não sou ninguém, eu não sou nada, que a minha vida não presta, ele lapo nas costas. Porque só se for assim. Rapaz, é bom ir na igreja Avivamento, que o pastor dá umas palavras assim que anima a gente. Irmão, não estou falando para você se animar não, eu estou falando a palavra de Deus para você viver por ela. Não é para você sair animadinho daqui não, é para você sair vivendo a palavra. Desafie o mundo, desafie os problemas, grite em alto e bom tom, dizendo que você é mais do que vencedor, porque Deus é contigo. Seria incoerência na linguagem do amor, eu como pai, ter prazer em ver meu filho escravo de alguém.
Eu, como pai, ver o meu filho sendo escravizado por alguém, apanhando de alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você, é a palavra de Deus. Deus olha para você e Ele não tem nenhum prazer em ver você sendo escravo de qualquer demônio, atormentando, sabe, iludindo a tua vida. Não, a Bíblia não tem prazer nisso, pelo contrário, a Bíblia tem prazer em ver você livre. Isso é tão real, que quando o apóstolo Paulo vai falar aquele discurso, quem nos separará do amor de Deus? A morte, a tribulação, a angústia? Nada. Principado, potestade, nada pode me separar do amor de Deus. Porque se Deus, não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos daria com ele todas as coisas? Porque o diabo, quando não consegue derrubar um crente, ele tenta manipular e dizer: olha, Deus te amou mesmo, Ele mandou o filho dele para morrer por você, mas é só isso, é só salvação. Te prepare o lombo, porque você vai apanhar, você vai sofrer, você vai ser escravo, você vai ficar doente, é a vontade de Deus que você fique doente. Interessante que algumas pessoas, elas aceitam isso, né? Não, Deus quer eu assim, é vontade de Deus que eu esteja doente, então eu vou ficar doente. É vontade de Deus? Porque se for, não tome remédio. Se você estiver tomando remédio, você está indo contra a vontade de Deus. Porque se Deus quer você doente, Ele quer você doente. É uma mentira do diabo. Devemos combater a doença, devemos combater o mal, em todas as formas. Uma vez eu cheguei na casa de uma crente. Ela estava com uma barriga maior que a minha, eu sei que é incrível, mas estava. Aquela pança lá na frente, uma senhorinha bem magrinha. Que foi, irmã? Não, inchou minha barriga. Foi em vários lugares, o médico passou o mesmo diagnóstico, o mesmo remédio. Tomava o remédio e nada. E era crente velha na igreja. Eu disse: vou orar pela senhora. Botei a mão na cabeça dela. Na hora que eu botei a mão na cabeça dela, o demônio se manifestou. E o demônio disse: o demônio chega assim, né? Que eu sou, que eu faço. Eu vou matar ela, eu vou levar ela de volta, que vocês me tomaram. E depois eu soube que ela serviu 4 anos na macumba. Se converteu e não foi liberta totalmente. Se converteu, mas não se converteu direito. Porque o crente convertido direito é liberto da cabeça aos pés, no corpo, na alma e no espírito. E o diabo não pode mais lhe tocar. Quem diz amém, irmão? Amém. Rapaz, eu estou com raiva desse negócio do diabo ficar enganando crente, e o crente ficar deitando com o diabo todo dia, achando que é a vontade de Deus. Eu mandei o diabo saiu. 5 dias depois ela me ligou, agradecendo pela oração, que a barriga dela diminuiu, que ela ficou boazinha, como se nunca tivesse inchado a barriga. Ela queria até que eu fosse morar lá, para ficar cuidando dela, na cidade dela. Aí eu fui para os pastores dela: faça uma libertação nela, ensine ela a vencer esse mal, porque os diabos estão vindo atrás dela. Ah, não, isso não precisa não, isso aí não existe não. Aí o diabo voltou de novo. A Bíblia diz que quando a pessoa se esvazia, mas não se enche, não enche a casa, o inimigo volta. E voltou 7 piores. E ela foi para São Paulo e morreu da doença. Eu te pergunto: quem matou ela? Quem matou? Foi vontade de Deus que ela morresse? Quem matou ela foi o diabo. Ah, pastor, mas você expulsou o demônio? Expulsei. Mas os demônios ficaram ameaçando que ia voltar. E ela não se encheu da palavra. Ela continuou com a mesma mentalidade que ela tinha. E o inimigo achou brecha e entrou de novo. Jesus falou isso. Às vezes você é liberto de uma coisa, isso não determina. Você precisa se encher de Deus para o diabo não voltar mais. Jesus curou um paralítico. O cara ficou bonzinho, não ficou? Ele encontrou o paralítico lá na frente. Sabe o que ele disse? Ei, você está bom, não está? Estou. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisas piores. Para que não venha 7 espíritos piores do que o que estava, e teu estado fique pior. A mulher adulta, Jesus falou: eu não te condeno, mas vais e não peques mais. Por quê? Porque se pecar, 1 João 3,8, aquele que vive na prática do pecado pertence a quem? É a Deus ou ao diabo? Ao diabo.
E Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, em relação ao que é do diabo na sua vida, Jesus só tem um propósito: destruir. Jesus não quer viver com você e dividir o seu corpo, o seu coração, a sua casa com o diabo. Nanina, não. Então, irmão, hoje é dia de você dizer: Deus é comigo, eu não vou me desanimar, eu vou levantar minha cabeça porque Deus é comigo e eu não tenho nada a ver com o diabo. Eu não vou aceitar as coisas do diabo na minha vida. E a vida do crente é assim, é uma maravilha. Deus nos liberta numa área e glória a Deus por isso. Agora vamos pegar outra área que eu não sou liberto ainda, que eu ainda não sou tratado, e vamos trabalhar ela até ver o milagre de Deus. E a vida toda nós vamos estar nos limpando, nos santificando para a volta de Jesus. E o último lugar, quando Deus diz: tenha bom ânimo porque eu sou contigo, Ele vai dizer também para Josué o que ele deveria fazer para continuar firme e ter sucesso na vida. Ele diz: olha, eu sou contigo, tenha bom ânimo, mas eu vou te dar uma receita para você realmente ser vitorioso. Não aparte da sua boca o livro desta lei, medite nele dia e noite, porque essa palavra vai te guiar, vai te fazer prosperar e vai garantir a tua segurança, vai garantir as decisões que você vai tomar, vai te conduzir. Então, onde está o segredo para a gente viver uma vida animada, crendo que Deus está conosco? Está na palavra de Deus. Olhamos para Abraão, a gente, rapaz, Abraão teve uma fé tremenda, Abraão foi um homem de sucesso, foi, por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus. Deus chegou para ele no capítulo 12 de Gênesis: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele obedeceu e foi feliz. Olhamos para Elias, e a gente diz: meu Deus, que homem de fé. Elias, um homem de fé. E depois eu estava lendo o Tiago dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós, um homem normal, igual a cada um de nós. E eu fui ler aquele texto que fala que Elias orou e o fogo caiu sobre o altar, e percebi uma coisa: quando Elias estava orando, Senhor, manda fogo do céu, ele libera um detalhe ali que é importante você ler a palavra assim, meditando. Ele foi orar e disse: Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus, e que segundo a tua palavra é que eu fiz todas essas coisas, é que eu desafiei os profetas de Baal. Então por que é que Elias teve a coragem de orar para o fogo cair? Porque antes dele chegar lá, Deus já tinha falado para ele: ore por fogo e eu vou derramar fogo. Onde estava a fé de Elias, irmãos? Na palavra que Deus tinha dito. Onde é que está a tua e a minha vitória, a nossa segurança futura? Obedecer a palavra que Deus está falando. Se você for uma pessoa que anda segundo o seu entendimento, seu achismo, você vai correr risco de errar. Mas se você tem direção de Deus, tem palavra de Deus, você pode ir. E a palavra é: se passares pelo fogo não te queimarás, se passares pelas águas não te submergirão. A fé desses homens estava na palavra. Pastor, e o que é que a palavra diz para nós hoje? Porque tudo que Deus falou com os profetas do Antigo Testamento, Ele fala conosco. E da mesma maneira que Ele foi com eles, Ele quer ser conosco. Quem diz amém? O que Deus diz para nós hoje? Eu já liberei aqui no meio da pregação. Jesus chega e diz assim: olha, e eu estarei com vocês todos os dias, eu não desampararei vocês, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você quer mais? A palavra de Deus para a tua vida hoje, para a minha vida hoje é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está no Novo Testamento, é para a igreja. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Você pede uma coisa, pode esperar que o que vem é maior do que o que você está pedindo. Quem diz amém? É o que a palavra diz para você e para mim hoje. A Bíblia diz em Efésios 1:3: Deus já, eu vou falar de novo que eu estou achando bonito. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quem crê nisso? Você é o único tipo de gente na terra que ora por uma coisa que Deus já
deu. E que a oração é como você levantar da sua cadeira e ir lá na geladeira e pegar o que já está lá e que já é seu. É igual os pés de manga lá em casa, tão madurinho, ou dificuldade, tirar a manga, pega lá a manga e come. Já está lá, já está disponível. O Senhor é contigo. E quando a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou te dizer, são todas as coisas mesmo. Não que tem que entender que tem algumas coisas que Deus não quer fazer, tem algumas coisas que Deus não quer fazer, e aí você precisa saber o que você vai pedir, o que não vai pedir. A Bíblia só coloca um critério em relação a isso: não pedir mal para os próprios interesses. Mas a Bíblia deixa claro que Deus está preocupado com os detalhes menores da sua vida e os detalhes maiores. Quando Jesus vai falar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas, sabe o que ele está falando? Sabe qual é o contexto? Preocupação com o que vestir, preocupação com o que comer. Na oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia. Então preste atenção. Quando o diabo disser para você que você não deve ficar orando pelas coisas pequenas, porque Deus não está interessado em te responder nisso, manda o diabo se lascar. E não fique me olhando com essa cara não, que eu não falei um palavrão não. Manda o diabo se lascar lá no inferno. Eu estou com raiva do diabo esses dias, irmãos. Eu estou com raiva do diabo nesses dias, porque eu vejo tanta gente que deveria estar rompendo, que deveria estar avançando, que deveria estar abençoado, mas o diabo fica iludindo, ainda usa certos crentes por aí, pregando teologias erradas, para dizer que você deve se conformar com a vida que você tem. A Bíblia nos ensina a ser gratos, mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Você tem que se conformar com a palavra. Então você não vai viver escravo em nenhuma área da sua vida, em nenhuma área, inclusive na área de mamon, porque as pessoas ficam presas por mamon em dois motivos. Uma maneira de mamon aprisionar as pessoas é travar a vida delas, não deixar que nada prospere. Ele manipula, ele sorria, ele vibra e celebra a miséria da pessoa. Então a pessoa, ela não está deixando de ganhar dinheiro porque ela é preguiçosa, porque ela não busca oportunidades. Ela está deixando de ganhar dinheiro porque ela tem um entrave na vida dela. É uma pessoa esperta, honesta, trabalhadora, e que sabe fazer várias coisas, que poderia estar ganhando dinheiro, mas nenhuma porta que ela bate se abre, o diabo fica travando. Então é uma maneira do diabo manipular as pessoas. O mamon é impedindo. Para quê? Para que a falta de dinheiro seja o maior problema dela, e por causa do dinheiro ela não consiga servir a Deus direito. A outra maneira que o diabo luta para manipular as pessoas é quando ela tem muito dinheiro. Aí ele faz com que o dinheiro em si cresça no coração dessa pessoa, de tal maneira que ela valorize mais o dinheiro do que a Deus. Aí Jesus fala: não podeis servir a Deus e amar. Bom, então tem uma frase que diz que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Então tem aqueles que são escravos do diabo, que dizem: não vou servir a Deus, eu não posso ir para a igreja, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu não tenho dinheiro. Aí tem outro que diz assim: eu não tenho tempo para Deus não, porque eu tenho dinheiro demais, eu tenho que curtir a vida. Então eu declaro você liberto, inclusive de mamon. Se você não tiver o suficiente, você vai continuar sendo livre e adorar a Deus, até você ter. E se você tiver suficiente, nada disso vai roubar a presença de Deus no seu coração, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Passar por prosperidade sem perder Deus, e passar por dificuldade sem sair da presença de Deus. Quem diz aleluia? Fique de pé. E deixe de falar da notícia no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, para o seu vizinho e para o diabo, que você não presta.
que você não é. Para com isso. Entre no teu quarto e diga para Jesus a tua real situação. E quando você for falar para Jesus, não vai falar como o povo de Israel: Jesus, o Senhor me chamou, mas o Senhor não está fazendo nada comigo. Não faça isso não. Não faça isso não, porque ele pode mostrar o que ele tem feito. Porque apesar de qualquer dificuldade que você e eu passamos, nós temos 1 milhão de motivos para ser grato a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Quem diz amém? Quando você for falar com Jesus a respeito do que você está passando, você vai dizer: Jesus, eu estou passando por isso, o Senhor sabe que eu estou passando por aquilo, a dificuldade está aqui, mas eu sei que eu vou vencer porque Tu estás comigo. Eu não estou sozinho, Jesus, e eu entrego tudo nas Tuas mãos. Entregue na mão de Deus. Amém? Eu vou profetizar milagre aqui, então eu quero aquilo que parecia impossível. Levante a Bíblia. Se você não tem Bíblia, mas tem um celular, abre o aplicativo da Bíblia. E nós vamos fazer aqui uma confissão de fé, amém? Uma confissão de fé. Aleluia! Estão prontos? Levante a Bíblia para o alto e diga comigo: eu declaro que essa palavra é a palavra de Deus para a minha vida hoje. Eu recebo essa palavra no meu coração e declaro que a partir de agora eu ergo a minha cabeça. Eu ergo a minha cabeça e declaro bom ânimo sobre a minha vida, porque Deus é comigo. E eu sei que essa palavra é a verdade para o meu coração, e eu vou seguir a palavra de Deus, e não meus pensamentos, e não o que as pessoas falam. Eu declaro que todo mal que tem se levantado contra a minha vida, contra a minha casa e contra a minha família, caia por terra agora, porque a palavra de Deus fala que maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Eu declaro que o diabo e seus demônios estão derrotados na minha vida. Eu não sou escravo do inferno, mas eu sou livre para ir para o céu. Eu declaro a palavra de Deus para a minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Faz assim, ó. Aleluia. Põe agora a Bíblia aí na sua cadeira. Levante a mão e eu vou profetizar na sua vida. Arabachorobocanta labachai. Ricalamamamamamamachorobocanta labachai. Oh, yedereberabachorobocanta labachai. Oh, yalarabachorobocanta labachai. Eu declaro que essa semana vai ser uma semana de milagre para a sua vida. Que o impossível vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que as portas que estavam travadas até hoje se destravam agora. As portas de Deus são abertas para a tua vida agora. Todo demônio de macumbaria, de feitiçaria, de maldições hereditárias que tem se levantado contra você, eu declaro esses demônios debaixo dos teus pés, amarrados e levados de volta para o abismo, em nome de Jesus. Eu declaro os teus caminhos livres, eu declaro o teu coração livre, a tua mente livre, a tua alma livre. Eu declaro um novo tempo para a tua vida, um tempo de Deus, um tempo de vitória, um tempo de sucesso, um tempo de santidade, um tempo de fortaleza de Deus. Toda tristeza não vai ter força na sua vida mais, em nome de Jesus. Todo desânimo pega o caminho do abismo.
todo espírito de desânimo pega o caminho do abismo. Eu ministro ânimo, eu ministro bom ânimo, eu ministro a alegria do Senhor, a força do Senhor. A alegria do Senhor é a força da igreja, é a tua força. Receba a alegria, receba o ânimo. Eu profetizo que os caminhos de Deus são abertos para a tua vida essa semana. Essa semana você vai ter notícias boas em nome de Jesus. Todo espírito escondido em alguma área da sua vida, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, eu ordeno que esses espíritos sejam levados de volta para o abismo, em nome de Jesus. Eu declaro que essa semana é uma semana de vitória, é uma semana de sucesso, uma semana de revelações, uma semana de relacionamento com o Espírito Santo. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu profetizo o poder de Deus no teu corpo agora, poder de Deus no teu sangue, poder de ressurreição no teu sangue, nas tuas células, poder de Deus nos teus ossos, na tua coluna, poder de Deus nos teus órgãos internos e externos, poder de Deus no teu cérebro, poder de Deus nas veias, nos nervos. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a tua família. Agora! Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus na tua vida. Receba o poder do Espírito Santo na tua vida. Irmãos, eu estou vendo anjos quebrando correntes enormes, correntes da grossura do meu braço. Correntes estão sendo quebradas agora. Muitas almas aqui estão sendo livres. Muitas almas aqui estão sendo livres. Correntes que jamais ninguém poderia quebrar estão sendo quebradas pelos anjos agora. Deus está trabalhando na tua vida. Ele está dizendo para você hoje: não temas, porque eu sou contigo. Sete pessoas neste lugar. Eu vejo um cadeado grande sendo quebrado e uma braçadeira de ferro em volta da cabeça da pessoa, pegando a fronte, pegando a testa e pegando toda a volta da cabeça. Eu vejo o Senhor quebrando os cadeados bem forte, tirando, o Senhor mesmo tirando. Pessoas com pressões na mente pressionada, uma sensação de uma pressão terrível na mente. Deus está libertando agora. Receba a tua libertação. Pensamentos intrusos que tem invadido algumas mentes aqui, a pessoa tem tentado tirar esses pensamentos e não tem conseguido. O Senhor está passando o vento dele, soprando e removendo. Mente livres. Duas pessoas aqui com pensamento suicida. Ela não tem vontade de se matar, mas volta e meia passa os pensamentos. É o diabo insinuando para ver se captura seu coração. Eu declaro que esses pensamentos cessem agora, a partir de agora. Que esse demônio que tem soprado esses pensamentos sejam levados agora para o abismo, em o nome do Senhor Jesus. Esse não é um lugar de morte, este é um lugar de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E se você está nesse ambiente e não sente vontade de viver, eu desafio esse demônio agora.
Demônio, você que tem vontade, você que tem colocado e provocado nessa mente, pensamento e nesse coração vontade de morrer, eu te desafio agora. Eu me levanto contra você agora, demônio, e te ordeno, solta essa mente agora. O fogo do Senhor te queima agora. Solta essa mente agora, diabo. E eu declaro você amarrado e levado direto para o abismo. Em nome de Jesus. Mente livre. Mente livre. Aqui Deus interrompeu planos do diabo na vida de pessoas. Deus interrompeu planos do diabo na vida de pessoas aqui. Pessoas estão saindo deste lugar nessa noite com destino mudado, com sentenças mudadas, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Põe a mão no seu coração, nós vamos terminar o culto agora.